Salve, salve a todos vocês do Feedback Like Us Training. Salve! O podcast voltou, feliz 2022 a todos vocês das principais plataformas onde a gente leva o melhor conteúdo, a melhor engenharia social para você se dar bem na vida, ser sucesso, ser extraordinário. E agora no YouTube, né, Dea? Agora a gente está lá no YouTube. bom e velho YouTube aí, já há mais Salve de 20 pra anos todo o mundo. YouTube levando felicidade para a vida de vocês, levando também o podcast Like Us Training, além de vídeos, né? Vídeos, esse senhor aqui, Edward Ross, ele sempre tá falando de dicas importantes, dicas fantásticas aí pra galera que quer a coisa rápida, né? A coisa instantânea, que é o quê? Como é que eu faço pra pegar mulher? Como é que eu faço pra não ser afastado de mulher? Como é que eu reconquisto minha ex-namorada, coisas assim. E o engraçado que, ó, o processo, cara, a gente não tá aqui pra falar que é lento, que você tem que ter calma, paciência, tudo mais. Claro, calma e paciência são virtudes, são coisas que a gente ensina, que a gente incentiva, que você tem que ter e tem que aprender, principalmente quando é o que para você demonstrar para uma mulher. Realmente, quando você demonstra que você é um homem que consegue controlar o seu emocional, você é um homem que saca o que está acontecendo, aí, cara, fica rapidinho, fica fácil e realmente vira uma pílula mágica, né? E engraçado que a gente tem também dúvidas que mais ou menos referem exatamente quanto a essas, né, pílulas para você ter mais sucesso, para você ter mais mulheres, o que realmente o mundo espera de nós, e não só o mundo aí que muita gente está aqui querendo, né, buscando elas, mas também o que elas querem, né, Dea? Com certeza. Você que está chegando agora para o nosso podcast, seja via as stories do Instagram, seja pelo TikTok, seja pelo Telegram, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao Feedback Like Us Training, que é o espaço para a gente tirar as dúvidas de vocês, ouvintes, homem, mulher, transexual, qualquer pessoa que tiver uma sua orientação, dúvida, manda pra gente que a gente responde aqui no nosso Feedback Like Us Training. E para você que já está aí habituado com esses quase 2 anos de podcast que eu, o DA e o Edward está fazendo, fique com a gente para mais um ano aí de muito feedback, muito retorno para vocês, porque o mais importante é a gente estar sempre conectado com as mudanças que existem na sociedade. Com certeza. Porém, tem coisas que são universais. São coisas lá do tempo da caverna, onde a gente precisa ainda ficar atento para, coisas que não devem fazer, 2, coisas que devem fazer com toda certeza. Com certeza. Dea, e é outra, né, cara, que a gente tá sempre aqui falando, né, como é que a gente vai melhorar, como que a gente consegue colocar alguns elementos em prática, seja para, de novo, falar do sucesso da mulherada, só que é engraçado você falar da nossa evolução e o que a gente sempre tem aqui para colocar. Feliz ano novo para todo mundo, para esse ano começar bem, para você se desenvolver bem, e a gente fala de todas as orientações, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer época, porque o cortejo não muda. O que a gente que realmente precisa e quer demonstrar e colocar para o mundo ver e apreciar o nosso sucesso, querer mais do nosso sucesso, as ferramentas, né, as demonstrações são exatamente as mesmas que a gente tinha 1.000, 2.000, 10.000 anos atrás. Então a gente vai recordar um pouco disso aí e bola pra frente, né? E outra, você falou também da orientação, o crescimento que a gente teve ano passado, um abraço para todo mundo que está compartilhando, né, o nosso podcast, que está compartilhando com o amiguinho, com a amiguinha, e também para você, a extraordinária, que a gente recebeu, né, 2 ou 3 perguntas de feedback, claro, 99% da nossa audiência é masculina, mas a gente recebeu também delas perguntas excelentes e pertinentes, e a gente espera receber cada vez mais, porque que nem a gente falou, dessa universalidade. 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 Que a galera entendeu. É que a gente está voltando de férias e o português fica um pouco mais tenso, difícil. It's a little harder. Tenso. Mas vocês estão voltando também para 2022, estão voltando também para o nosso feedback. Para você que ainda não está inscrito no nosso podcast, aí na sua principal plataforma, não sei se você está no Spotify, se você está no Deezer, não importa.
escreve, segue a gente aí, né? Dá aquela clicadinha aí, segue a gente, porque nós vamos trazer a cada semana dúvidas que o povo tem, só que linkando sempre com determinadas realidades, né, meu querido Edward? Porque Certeza. enquanto o mundo está girando, muitas pessoas estão falando que ele é podre, muitas pessoas estão falando que ele é difícil, que ele é complicado e tudo mais. O Like Us Training nunca disse que seria fácil, mas tem uma situação que a gente sempre fala: a dificuldade quem cria é você. Exato. Você achar que as coisas são difíceis, que o mundo é podre, que o povo tá aí para tirar vantagem de você, que o mundo vai te fuder, aí, meu irmão, fica muito mais fácil do mundo te fuder, né? Você tá focando nisso, né? E vai fuder de lindamente, sem vaselina, tudo mais, porque o tempo tá passando, as pessoas estão fazendo as suas coisas, enquanto você tá aí olhando, chupando manga, pensando, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho... Algumas Exatamente, situações você mesmo vai ter que começar a sair desse limbo que se enfiou e começar a ser mais extraordinário, mais sucesso. E fazendo isso, é o que fizeram alguns dos nossos extraordinários. Durante esses dias aí, a gente tem um acúmulo de perguntas que mandaram para... perguntas@likeustraining.com.br. Só que a gente também abre os nossos canais na direct no Instagram, ali mensagem privada no TikTok. Mas vamos dar prioridade pro e-mail sempre, A gente né? sempre vai dar prioridade pro e-mail, mas o que a gente quer é que você, ouvinte, priorize o Like Us Training, priorize nossos treinamentos que estão no www.likeustraining.com.br, Escola da Paquera, Fórmula do Texto Proibido. Lá tem os principais treinamentos para você fazer de 2022 o seu melhor ano antes do outro ano maravilhoso que virá, que é o de 2023. E esse é o pensamento. Você nunca vai fazer o seu melhor ano. Você tem que sempre fazer o seu melhor e a cada ano que passa ele vai ser maravilhoso. Exatamente. Né, o melhor ano é esse. Que vai valer pro próximo também. Não, né? E antes que a galera pense, ela vê os riponga, né? Pensar, os caras quer positividade. Sim, com certeza tem um lance de positividade. Só que junto a essa positividade tem também a ação, a atitude, as mudanças de pensamento, as mudanças que a sociedade nos faz mover, né? Aliás, a pergunta que vai nortear nosso feedback hoje é justamente sobre essa mutação, né? Eu assisti muita coisa nesse ínterim aí, nesse feriado que a gente prolongado que a gente Pegou fez. muito seriado, né, Del? Muito seriado legal em termos de diálogos, termos de roteiros. Um deles eu falei pra você que é Cobra Kai, né? Eu falei, nossa, Cobra Kai, assiste. Você fala, que merda, não sei o que. Cobra Kai não. Óbvio que é uma merda ver Daniel LaRusso, não sei, Johnny Lawrence, mas tem um pedaço de nostalgia aí pra nós. Quem cresceu vendo Karate Kid, né? Pra nós que somos quarentões, só que linka com a atualidade, que é o quê? Os jovens que nos ouvem bastante, o pessoal que é chamado de geração TikTok, metaverso, blá, blá, blá. Mas, Odea, tem algo interessante para citar aí quando você traz ainda mais esse seriado do qual eu não vi um episódio sequer, mas eu lembro de uma reportagem que foi muito interessante, especialmente levando em conta o que um dos extraordinários mandou de pergunta, que é exatamente sobre inteligência, sobre a gente perceber. Interessante que eu tenho uma hora, vou chegar aí num dos próximos feedback, eu tenho um rant que foi tipo algo a colocar aí, eu já até coloquei para os alunos lá no grupo VIP, relacionado ao filme Matrix, que eu assisti. E aquela coisa do Red Pill, a gente já fez episódio, mas vamos lá. Que o Red Pill, né, a pílula vermelha, vem do Matrix. Mas vamos lá, como é que é o nome do ator que faz o loirinho, que é o bully do Karate Kid, que é o inimigo número 1 dele? Você acabou de falar um nome de um ator aí, fora o Ralph Macchio. O Ralph Macchio é o Daniel San. Não vou lembrar, é Williams. Eu pego aqui já para você. É o Vamos Johnny lá. Lawrence. Aqui faz o Johnny Lawrence. E é uma interessante, cara, que quando a gente vai falar sobre inteligência emocional, falar sobre manipulação da nossa mente, ficou a dica aí que eu citei até o Matrix, né? E de como a gente é facilmente manipulado,
não só pela cultura popular e o convencional. William Zabka. William Zabka. Então, eu nem sabia, cara. Pra mim ele sempre foi Lawrence. Não, então, e é disso que eu vou falar, DA. Se liga. Você falou, ele sempre foi Lawrence. Você sabia que depois que lançou o Karate Kid, esse cara ele não podia ir no McDonald's que tinha nego querendo quebrar a cara dele? Cara, tem umas histórias... Onde esse cara foi, tinha nego querendo arrumar briga com ele, achando que ele era um puta de um cuzão, que ele é um puta de um filho da puta, e como que você é, e não sei o quê, e quer arrumar briga com o cara. E o cara, literalmente, eu vi um artigo, uma entrevista, onde esse cara abriu o jogo da vida dele, e ele falou de tudo, ele falou das dificuldades que ele passou. Um, de ficar marcado por aquele papel, e dois, de ficar marcado na mente de todo mundo, como ser aquele cuzão e tudo mais e tal. Então aí a gente vê como é que a galera não conseguiu criar uma simples separação entre o que vê num filme e o que acontece na realidade. E a gente não vai entrar nessa coisa assim tão filosófica nesse momento, mas tem muita coisa pertinente que a gente consegue tirar disso aí, especialmente de como você se comporta. Perante mulheres, ainda mais. Porque aí a gente entra naquela coisa, do Red Pill, do Miguel, o que você segue, o que você lê, e às vezes, o que você está seguindo que não vai te ajudar, né? Você está falando aí, eu tô lembrando que está começando neste momento mais uma edição do BBB. Big Brother Brasil, que eu nem sei qual que é o número, mas a edição, tá tipo o número da Simpsons edição, já, né? Já passou os Simpsons fácil. Só que essa realidade que você está levantando é disso que a gente tá tentando alertar vocês, ouvintes do nosso podcast Like Us Training. Seja você que já ouve o nosso podcast, ou seja você que está chegando agora, seja bem-vindo, mas já saiba. Situações como o Big Brother Brasil pode te fazer relaxar a mente, um dia estressante de trabalho, nossa, muitos problemas com família e tudo mais, eu vou ver algo que é fácil de eu digerir. Que eu não preciso pensar nem um pouco. Eu não vou pensar. E aí, beleza, o Big Brother ele tem uma semelhança com novela, que é algo que o brasileiro sempre foi apaixonado, e a brasileira sempre foi apaixonado. Mais o fenômeno de reality TV. Então, né? Só que a gente está numa situação de levar aos extremos o que tem se passado nesses folhetins. No último, então, gerou um mimimi. Nos últimos... Todas as edições vão fazer isso. Por quê? Porque enquanto tiver gente que dá audiência para isso... Vai ficar cada vez mais. Vai ficar cada vez mais. Mas, Dea, sabe que existe algo interessante sobre isso? E você é o cara que chega a estar sempre falando aqui o quão importante é você estar informado e você se manter na atualidade. E eu até lembro que você chegou e colocou o dedo na minha cara e falou, mano, um BBB também, né, mano? Só pra ter. E a importância disso eu nunca ia negar pra você, falando, não vou assistir. É claro, eu sei que você, tanto quanto eu, acha Big Brother uma merda, mas não vem ao caso. Eu recebi uma pergunta de um dos extraordinários esses dias, que não acabei nem jogando no feedback, que eu acabei respondendo pra ele simples. Mas era basicamente uma de falta de assunto, de não ter assunto com aquela gata, como é que, sabe, como é que vai ter conversa. E aí entra naquela de qualificação antiga, boa e velha, qualificação de sempre. E de simplesmente você ter aquele comportamento, aquele dote de você ter uma conversa do que ela quer ter. Se você vai conversar sobre TV e programação, aí a primeira coisa que chega na sua cabeça é futebol, e ela fica meio monossilábica, é porque você, meu irmão, não está ajudando, não está se ajudando a conversar com ela. Aí que entra o que você fala, né? Que o Big Brother, às vezes não é ali onde você vai aprender alguma coisa para levar para a vida, mas com certeza na hora de você ter assunto, de se manter em contato com a atualidade, pode fazer isso também, né? Pode até te ajudar. Para não ser um alienado, né? Pode até te ajudar numa abertura de conversa. Exato. Ou seja, tá aí nos feedbacks anteriores, volta lá para quem não ouviu ainda, baixa, ouve a hora que você quiser. Seja bem-vindo novamente ao Feedback Like Us Training, porque a pergunta que vai nortear o nosso papo, que já foi aí apresentado basicamente, é sobre qual é o lance da mulher em relação à inteligência do homem. Vamos lá. Olá, DA e Edward, tudo bem? Salve! Tamo junto. Tamo Sempre, junto. 2022 vai ser sucesso. Gostaria de tirar uma dúvida. Aliás, 3. Bora, vamos lá. Vamos lá. Aproveitou e mandou 3. Cara, e são 3 perguntas extremamente pertinentes, porque a primeira seria:
Qual é a inteligência que as mulheres mais apreciam em um homem? A emocional, social, prática ou todas? Até que ponto podemos levar a sério essa de, abre aspas, não ligo para a aparência, gosto de homem inteligente, fecha parênteses. Fecha aspas. Aspas, né? 2. O que de fato é ser sapiosexual? Fiz essas perguntas porque, como sabemos, os nerds infelizmente não são muito atraentes para as mulheres. Risos. Já li alguns materiais na internet, mas todos são tratados de forma bem superficial. E por último, como mostrar inteligência sem querer mostrar que você é inteligente? Perguntou o extraordinário A Pessoa do Ano. A Pessoa do Ano. Eu ia colocar o Homem do Ano, só que aí eu tô lembrando de uma situação. Nós temos aqui ouvintes... Por que não colocar o X do ano? Nossa, aí eu já lembro de Godfather of Harlem, Malcolm X, deixa quieto. A Pessoa do Ano, porque esse tipo de pergunta serve para todos e todas que estão ouvindo o nosso feedback. Muito pertinente a pergunta, né, mano? As 3 perguntas são extremamente pertinentes. Já falamos algumas situações aqui nesse preâmbulo, tá? Já falamos algumas situações, principalmente o Edward, deu já algumas dicas, falou da pílula do Matrix. Mas foi bem objetiva essa, né? Eu acho que a gente vai ter algo a acrescentar que talvez a gente nunca falou aqui no Like Us Training. Para isso, vamos chamar um convidado? Opa, manda. Vamos chamar um brother do Like Us Training? Com certeza. Elon Musk. Elon Musk, com certeza. Elon Musk para Elon Musk para alguns brasileiros. Claro que o Elon Musk não está aqui participando neste momento ao vivo, mas por que a gente está trazendo o Elon Musk aqui? Porque ele é o cara que dá as dicas mais fodidas ultimamente para você ser bem sucedido na sua vida. Com certeza. Ele pegou, assim, a vida desse cara é um exemplo, Dea. Eu não sei se você conhece muito da vida dele, mas esse cara aí sabe que ele não é americano, né? Não, ele não é americano. Eu sei que hoje ele é se ele não é o homem mais rico do mundo... Ele é o homem mais rico da história da humanidade. Ele está entre os 2, 3 ali do mais rico da história. Só que assim, eu sei que ele está envolvido em diversas polêmicas, inclusive um dos projetos dele, o mais ambicioso, que foi uma das 5 situações que ele aconselhou, né, as pessoas para quem quer ser extraordinário. Mas existe um ponto, eu acho, que até um pouco mais primordial de quando a gente vai linkar essa parte da inteligência com as dicas que a gente pegou do Elon Musk para colocar, para, né, correlacionar nisso aí. Porque ele pergunta já logo de cara, que tipo de inteligência que a mulher prefere no homem, ou que a mulher busca no homem. E ele citou algumas diferentes. Então, ele fez algo que a gente recomenda para não fazer, que é o quê? Se você começar a qualificá-la, você fatalmente vai deixar alguma coisa de lado. Sim. Porque as 3 situações que ele elencou Você disse qualificar para ela, né? Cara, vamos lá. Ele citou emocional, social e prática. Certo. Né? Mas não existe outras situações que a mulher pode sentir? Com certeza. Mas, assim... Porque ele linkou muito isso à aparência, né, Dea? Ele falou, tem um monte de mulher que coloca lá, por exemplo, no perfil do Tinder, ou que vive falando para as amigas que a aparência não importa, que busca um homem inteligente. Aí qualquer cara inteligente vai pensar, eu só tirei 10 na escola, eu tenho um emprego que eu uso a cabeça, ganho uma grana legal usando a cabeça, só que por que eu ainda tô aqui, né, jogando World of Warcraft e eu não consigo nenhuma mulher e eu não tenho aquela gata, já que todas as gatas estão falando que buscam um homem inteligente. E ele tocou numa que é muito boa. Porque, assim, vai falar de inteligência emocional, a social, tudo bem, são 2 muito boas que vão ser muito linkadas com Elon Musk. Só que aí ele fala da prática. O que seria a prática? Vamos lá. Pensando, seria racional, mais ou menos? Eu acho que exatamente, racional. Racionalização, eu diria, pelo menos é o que eu entendi. Sim.
E uma que eu achei que assim, é super interessante é que, para responder essa pergunta, são todas. Porque você ser um cara emocionalmente inteligente ou socialmente inteligente, a gente pode resumir isso em uma frase curtinha de você ser aquele cara que simplesmente saca. Que você saca o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem. Você não é aquele cara sem noção, né? O cara que fala coisa errada na hora errada, ou o cara que, sabe, a mina fala uma coisa e ele entende outra. Então, a gente vê muito disso no mundo, né? Só que essa questão da prática, ou da racional, que nem você falou, relacionada, por exemplo, à aparência. Ele fala, pô, mas as mulheres falam que a aparência não importa. DA, a gente está sempre falando aqui sobre a nossa aparência, não tá? Sempre falando sobre sorriso, linguagem corporal, de você estar com uma aparência de estar limpo, bem groomado, né? Lembra do grooming? Esse é o primeiro, a segunda pegadinha, na verdade, que a pessoa do ano se colocou. Exato. A primeira é limitar-se a dizer, inteligência emocional, social, a prática. Existem outras inteligências que um homem pode fazer e que uma mulher pode fazer. Só que a segunda pegadinha é ele cair nessa máxima as mulheres não ligam para a aparência, gostam do interior, do coração, não, e isso do homem mas inteligente. é verdade. Não deixa de ser mentira. Não deixa de ser mentira. Só que isso não pode ser levado como a máxima. Então, mas aí entra a inteligência social. Para você sacar que, peraí, elas falam que a aparência não importa, mas até onde isso vai? Que nem ele perguntou. Até que, né, qual a extensão disso aí? Vamos lá. Simplesmente, eu vou correlacionar com uma ideia super simples, DA. Vamos pensar em drogas ilícitas, heroína, cocaína, crack. Vamos lá. A gente não pode imediatamente, quando a gente olha para a sociedade, olha, por exemplo, aqui em São Paulo, que a gente tem uma Cracolândia, onde você vê uma boa fatia da nossa população defasada, na pobreza, na miséria, na rua. A gente pode assumir, a gente pode até aceitar, qualquer um que está ouvindo a gente pode aceitar e dizer que um cara que põe aquele lixo no corpo dele não é um cara inteligente. Embora muito cara que se formou na USP em astrofísica, ou sei lá, tirou muita... ali, né? Estão ali. Sabe uma outra situação que eu vou te colocar em risco, mas eu sei que você vai conseguir. Às vezes a gente passa por e eles são, sei lá, informantes da polícia e estão disfarçados. Boa, né? Boa. Aí seria boa, mas eu acho que seria demais. Lógico que é viajante, mas é o lance da aparência, cara. É você estereotipar as situações. É você achar que o cara que tá ali na merda, rolando ali na Praça Princesa Isabel, parece um campo de guerra, de refugiados. Sim, parece um campo de refugiados. Aqui no centro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Se você tá partindo do princípio que ele buscou aquilo para a vida dele, não, né? Simplesmente, então o seu caminho já está errado. A gente pode associar isso a qualquer coisa. Tipo fumar um cigarro, você é ex-fumante, né? Eu lembro a época que a gente fumava um Marlborão. E não é a mesma coisa que a gente pode falar. A gente não ouviu isso já de uma tia ou de um tio. Você é um rapaz tão inteligente. Por que você faz isso aí? Nossa. Por que com a sua capacidade... Não, mas esse discurso é chato, mas é um discurso lógico. Exato. Por que com a sua capacidade de raciocínio? Porque é fácil você entender que aquilo vai te dar câncer. É fácil você entender que aquilo vai te impedir fisicamente, que vai te deixar broxa, qualquer coisa assim. Então, se você consegue entender isso, por que então você está colocando no seu corpo? Vamos voltar para a pergunta do extraordinário. São 3, hein? Essa primeira dos tipos de inteligência. Quando a gente vai falar de inteligência versus a aparência que a mulher busca da gente, eu diria assim, se você está fora de forma, já mostra uma falta de inteligência. Por mais que você seja, saiba fazer matemática avançada, seja desenvolvedor de software, seja um cara inteligente, mas se você é um cara que, sabe, não cuida da higiene, mal toma banho, mal faz a barba, não cuida da forma física, porque aí que vem aquela
coisa da máxima, porque mulher gosta de dinheiro. Então eu vou ganhar muito dinheiro. Então o cara fica lá. Emerge todos os. Emerge tipos várias de merdas, crenças. né, Exatamente. Emergem várias crenças. Então a gente pode aceitar que um cara, às vezes, que entra nessa de discurso de a mulher só gosta de dinheiro, claro, ele está pegando aquele viés e tendo confirmações na sociedade. A gente vê online um monte de confirmação. E a gente está sempre apontando como várias dessas confirmações são errôneas, são mentirosas, é um equívoco, mas não. A galera no boteco prefere falar. Só que aí, vamos dizer assim, essa questão da inteligência não é simplesmente o quão bem você consegue fazer trigonometria. Significa que, assim, como é que está o seu estilo e sua moda, cara? Se você não consegue basicamente combinar roupas, ou você se vestir bem, isso já mostra uma falta de inteligência. Um pouco da social, um pouco da emocional e um pouco dessa prática racional também que ele listou. Porque, cara, se você não tem, por exemplo, o mínimo de interesse e curiosidade para entender que você é julgado pela sua capa, sim, que as pessoas têm uma primeira impressão de você, sim, e que você deveria cuidar disso, sim, e se você está ignorando isso, você não passa de um ignorante, que é o que a gente fala. Então, vamos lá. A aparência não importa para mulheres. Não importa se... Cara, a mulher pode falar até assim, eu gosto de cara com olho azul. Mas se ela conhecer um cara que for ali, mano, o cara que acertar na atração e na sedução dela, e tiver com olho verde, tiver um olho verde ou tiver olho castanho, você acha que ela vai deixar de ficar com esse cara porque ele não tem olho azul? Tem uma situação com um amigo meu, um grande abraço para ele. Ele é cantor, né? Cantor profissional. E ele, se fosse julgar pelas unhas dele, tamanho das unhas, ele tava fudido. Unha de violeiro ou de cobrador de ônibus. Só que é ônibus, unha de toca violeiro, como você mesmo falou. Sim. E se ele ficar vivendo... Se as mulheres olharem pra ele apenas pela aparência, ele tá fudido. Ele tá obviamente, fudido. Vai falar, nossa, puta unha de Zé do Caixão do caralho, o que eu vou fazer com esse cara, né? Vai me arranhar quando for. Mas ele não tem problema pra pegar a mulher por causa das unhas. Muito pelo contrário, porque aí ele usa a inteligência dele para fazer com que aquelas unhas sejam dirimidas, aquelas unhas não se tornem o principal entrevero entre os dois ficarem. Aliás, que as unhas funcionam para ele. Muito, exatamente. Ele fala que começa a tocar um violão, ele fala, puta, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Ideia, sabe o que é interessante? A gente fala disso quando fala da coisa, da boa e velha questão de mulher gosta só de dinheiro. E se liga, a gente já não falou várias vezes aqui que você tem um carrão, se você tiver um Porsche, você não vai se dar melhor com as mulheres? Claro que vai, né? Você dá um rolê de scooter. Se você trocar sua scooter por uma Ducati, você não vai ter mais sucesso com mulheres? Vai. Só que se você não tiver inteligência emocional de fazer aquele bem funcionar pra você, e você, tipo, for na balada, no bar, com a camisa da Ducati, falando, e aí, gatinha, eu tenho uma Ducati, vamos dar um rolê? Não, você vai passar por um cara completamente, né... Não, terrível. E nenhuma mulher vai ficar com você, apesar de você falar daquele bem. Então você não está sendo socialmente inteligente para demonstrar isso aí. Agora vamos lá. O seu sucesso, ou até a sua conta bancária, é sim uma demonstração da sua inteligência. Porque, cara, me mostra um cara que é burro de tudo e que conseguiu ganhar milhões. Deve existir, mas é raro. A sua forma física e a sua aparência é uma demonstração da sua inteligência, sim. O que você escolhe fazer, como você escolhe fazer. Lembra que a gente está sempre falando aqui, não é o que você fala, mas como você fala. Não é o que você faz, mas é como você faz. Que nem a gente vai entrar no Elon Musk, ele entra bastante nisso aí. Sim. Então, cara... Isso aí, então, você mostrar inteligência vai ser uma das melhores ferramentas para você conseguir atrair, seduzir, principalmente mulheres de alto nível. Só que, de novo, é aquele equívoco que a gente vê. Muita gente, por exemplo, achando que simplesmente a grana vai fazer isso. Então, não. Você mostrar o seu 10 na prova de astrofísica não vai atrair mulheres. Eu tô cansado de ouvir essa ladainha do dinheiro. Do dinheiro, né, mano? Vendo um monte de gente aí que não tem onde cair morto. Mas cheio de mulher, né, mas tá cheio de mulher. E não tô falando só que ele tá comendo, ele tá ali envolvido. Envolvido, ele tem uma rede de relações
que é fodida e é fantástica para ele se manter ali em alto nível, com pessoas de alto nível, sem gastar muito. Sem um puto no bolso. Ideia, exatamente isso. E assim, vamos lá, se ele tá demonstrando uma falta de inteligência porque ele não tem grana, e não ter grana tá duro sempre, sim, mostra uma falta de inteligência. Ou você não consegue gerenciar seu dinheiro muito bem, ou você não tem muito uma capacidade para gerar muito disso. Sim. Mas quantos de nós já não teve duro? Eu já tive duro. E, cara, quando eu tava na minha época de estar mais duro, de estar comendo esfirra no Habib's, eu, mano, não me dei nada mal com mulheres, cara. Aliás, pelo contrário, me dava bem pra caralho. Entrei com mulher num motel a pé. Exatamente, eu também. Pô, já entrei com duas a pé. Só que assim, o DA, o interessante nesse negócio da inteligência e como é que isso vai ser traduzido, aí que entra essa questão da inteligência social, cara, que muita gente tem que parar para entender, que é aquilo que eu falei, você mostrar o seu diploma, que você formou e ganhou 10, mostra inteligência sim, mas não é isso que vai atrair uma mulher. A segunda pergunta dele foi relacionada com a sapiosexualidade. Isso não é uma palavra, né, Dea? Você que é um mestre de português, isso não é uma palavra, né, Dea? É um adjetivo que vai provavelmente ser linkado com a língua portuguesa. Então, isso é fato, mas pegando aqui na internet, uma rápida... Né? É a junção de sápio e inteligência, né? É que se sente sexualmente atraído pela inteligência alheia. Né? Só que, eu tô ligado que se você vai no Word, no Google Docs, e você digita sápio sexual, vai aparecer aquele rabisquinho vermelho embaixo dele, e quando você clica com o direito não aparece no dicionário. Eu acho que não é uma palavra, embora... Você sabe, né, DA? Eu já usei várias vezes, até no meu perfil de Tinder, eu uso no meu perfil de pesquisa. Se ainda não é... Eu acho que já é uma palavra. Já é aceito. Depois eu vou até pesquisar com mais calma. Mas se não for, ele vai ser inserido na linguagem portuguesa. Logo. Na língua portuguesa do Brasil, tranquilamente, assim como diversas palavras em inglês. Agora o online já está na nossa linguagem. Então o sápio sexual vai entrar fatalmente se já não entrou. Agora, o que é realmente, linkando com a pessoa do ano, é você ser realmente uma pessoa inteligente. Ser uma pessoa inteligente nada tem a ver com ser nerd. Não. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que faz... basicamente os 5 conselhos do Elon Musk que a gente vai falar já. Sim. Uma pessoa inteligente, primeiro de tudo, valoriza o que tem. Para começo de conversa. Eu tenho uma pergunta até para você, porque ele chegou e lançou essa do Ned. E cara, essa pergunta ela é tão pertinente porque eu já ouvi de amigas, de peguetes, de várias mulheres que o Ned é o novo cool, que o Ned é legal e que assim, Ned não é mais zoado que nem era na nossa época, nos anos 80 e nos anos 90. Tem uma outra situação que você... Peraí, deixa eu só concluir. Porque aí eu lembro do filme Nerds, que aí a gente pega um estereótipo daquela coisa do geek, do cara aqui do computador, óculos grossos. Antes de você vai lá. Continuar, hoje em dia tem uma parcela dos nossos ouvintes que entende o que é nerd. Não sei. Nerd, na verdade, era um termo que a gente tinha nos anos 80 basicamente por causa dos filmes. Sim, por causa dos filmes do nerd. A vingança dos nerds e os nerds saem de férias. Ali a gente passou a entender mais ou menos o que era esse número. E como é que seria essa definição? Porque a gente não tem palavra em português para isso, né? Vamos pegar nerd tipo mesmo. Crânio. Então, eu acho que para boa parte dos nossos ouvintes, o que a pessoa do ano está querendo dizer, algo de exemplo que é bem próximo, é o Big Bang Theory. Então, mas o Big Bang Theory, ele bate bastante no filme, com o filme dos nerds. Isso não tem a dúvida, só que é o, digamos óculos. assim, repaginado. 20 anos depois, mas é óculos, é Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, aquelas culturas de mangá, de videogame. E falando para os nossos ouvintes, independente de você assistir o Big Bang Theory ou a Vingança dos Nerds, são 2 folhetins que são, ao mesmo passo que ajudam, eles são tóxicos. Porque muitas situações ali são levantadas que, se você não usar para o seu proveito... vai te intoxicar. Porque o nerd realmente... Aí eu já parto direto para a pergunta 3, né, que é
como eu vou ser inteligente sem demonstrar inteligência. Por exemplo, é você não ser pedante, é você não ser folgado, é você não ser uma pessoa que fica corrigindo a outra pessoa na frente dos outros. Exatamente. DA, quando você fala de pedante, a gente entra naquela da carência. A gente já falou um monte sobre você ser o cara pedante ou carente. A gente fala de valor social e fala sempre de você ser o cara que agrega valor e não o cara que está pedindo sempre valor, pedindo a atenção dela. Algumas interessantes para serem observados disso aí que você falou, principalmente ter citado o exemplo do Big Bang Theory, foi muito boa, porque ele demonstra, depicta, né? Ele coloca, ele retrata o que seria a cultura nerd. Posso o que a confessar gente... uma coisinha? É. Sempre que eu vou dormir, e tem a possibilidade, eu coloco um filminho para assistir aquela coisa toda, sleep timer, pum, dormiu, embarcou, beleza. Ontem, juro, eu coloquei os nerds saem de férias, Sim. que é a sequência. Cara, já assisti 200 mil vezes quando era criança, adolescente e tudo mais. Quem não viu? Sessão da tarde. Porra, 25 anos depois, rever o filme traz o lance da nostalgia e tudo mais. Claro. Só que como eu agradeço ter assistido quando era criança, quando era adolescente, porque um monte de situação ali eu não repeti, de um monte de idiotice que os nerds faziam. Perfeito. Só que, assim, nós estamos falando de um folhetim de Hollywood, nós estamos falando de ilusão, nós estamos falando de algo que é encenado. Mas até o Big Bang também, aí não passa de um programa de Não TV, pa- é encenado hoje- e tudo mais. Hoje tem muita discussão sobre o poder da influência que tem um determinado filme, Sim, determinado seriado da música, mas sempre teve essa discussão. Mas Vamos claro. pensar na chegada do rock and roll na sociedade. Você não né? lembra do Steve Urkel? Você lembra desse cara? Steve Urkel. O Urkel. Ele era... Mano, ele fazia... Urkel. Eu acho que ele fazia o show do Cosby, cara. Que ele era tipo o sobrinho do Cosby. Usava uns óculos, suspensório. E, cara, com uma cara... uma coisa mais nerd do mundo. E eu acho que é interessante a gente observar como um ponto de vista de fenômeno cultural e olhar, por exemplo, para o Big Bang Theory. Tá, os caras lá, é Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, muito videogame. O Steve Urkel é o menino do... Você só viu a foto, você reconheceu, né? Como é que é? Do Cosby, né? Todo mundo odeia a Chris. Não. Parece um pouco. Então, porque o do Todo Mundo Odeia Chris, eles também pegaram um garotinho bem com a Steve carinha... Urkel que apareceu aqui é justamente o personagem fictício. Bom, enfim. O Urkel é fictício, é de um seriado, é que nem Sheldon Cooper, entendeu? Mas você tá falando do tempo do Bill Cosby. É do tempo do Bill Cosby, é dos anos 70, Não, dos fim dos 80, 90, mais ou menos. Ali pro fim do Bill Cosby. Bom, é o menino do Todo Mundo... Sim. Everybody Hates Chris, né? Mas vamos lá. Não. É só parecido. O ator mesmo. Parecido mesmo. Mas vamos lá. E eu acho que é interessante você ter trazido isso aí, porque a cultura nerd, o que vai trazer, por mais inteligente que aquilo seja, que os caras lá do Big Bang Theory só conversam de astrofísica e conversam sobre o Leonard Nimoy e o Star Trek, e o Star Wars, e o Vader, e o Luke Skywalker, isso, e é fato. Você vem com aqueles papos, aquela conversa, aquele mundinho fechado, aquilo tá mostrando perfeitamente que você não vai atrair mulher nenhuma daquele jeito. A não ser que seja as garotas exatamente daquela cultura. Se você vai lá no Comic Con, no cosplay, começa a conhecer as garotas de lá, elas vão entrar e você vai ter sucesso com aquelas garotas. Mas não vai ser como mulheres vão chover em cima de você ali com o uniforme do Star Trek na sua foto de perfil do Tinder. Isso mostra que você, apesar de, inteligente, porque você consome mídia que fala muito de ciência, consome mídia de sci-fi e tudo mais, mesmo assim vai mostrar uma falta de inteligência emocional ao entender simplesmente, cara, que outras pessoas gostam de outras coisas. Sim. Não significa que elas são menos inteligentes, ou sei lá, só porque ela assiste Big Brother, para citar o começo do programa. Não significa que ela é burra e você é inteligente. Cara, significa que às vezes você tá faltando de inteligência emocional para perceber que deve existir motivos para ela gostar de Big Brother e não gostar de Jornada nas Estrelas. E se você não for capaz de
buscar entender, mostrar curiosidade, mostrar interesse. Velho, você tem interesse nas coisas, eu acho que é a maior demonstração de inteligência que você pode ter. E a gente está sempre falando aqui, para você atrair mulheres, principalmente de alto nível, a melhor forma de você mostrar que você está afim dela é mostrando interesse. E interesse não é, nossa, que peitões e que bundão. Não, interesse na pessoa que ela é. Interesse nas coisas que elas se interessam. Porque se você mostra interesse no que ela for interessada, e ainda mais você tiver um approach, você tiver uma abordagem ali, naquela conversa inteligente, aí você está ganhando a gata. Porque esses caras do Big Bang Theory, eu acho que o ator que faz o Sheldon, ele é famosamente homossexual. Mas os outros três, né, que são outros três principais, esses caras devem estar cercados de mulher. Por mais que eles sejam, mano, você olha pra cara deles e fala, não, esse cara é nerdão mesmo na vida real. Mas, mano, vamos lá, o que da cultura nerd, ou o que da cultura de você ser um cara crânio, digamos assim, vai atrair em mulheres? Vai atrair você a se aceitar, entender que, às vezes, cara, sou eu gosto dessas coisas, eu tenho um porquê gostar disso, e você realmente ser fiel à pessoa que você é. Porque se você é um cara que gosta de Jornada nas Estrelas, gosta de programação, gosta muito de videogame, tranquilo, a gente já fez episódios falando, cara, um dos extraordinários treinados, que a gente ainda vai entrevistar aqui, o cara é campeão de não sei o que, de algum jogo aí de online, cara. E o cara é campeão de videogame. Então a gente não pode facilmente assumir que se trata de um cara que vai cair nessa cultura, um pouco nerd, o cara que passou a adolescência inteira, horas e horas e horas, na frente lá do PlayStation, do Nintendo, qualquer coisa assim, que faz parte exatamente disso aí. Você passar 10 horas por dia na frente de um PlayStation vai te ajudar com mulheres? Provavelmente não, a não ser que for uma mina gamer, que nem eu falei do Comic Con. Não, outra, né? Se você souber abrir conversa falando disso, ok. Só que se você for falar as técnicas, né, sobre o seu trabalho, sobre o que você gosta, talvez você não tenha essa situação facilitada na hora de chavecar alguma mina ou abrir alguma conversa de emprego e tudo mais. Então, para resumir, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que, assim, você ser um cara que se apresenta bem, sabe conversar bem, porque você falou, a vingança dos nerds, os nerds saem de férias, tem aquela famosa da risada, os caras dão aquela risada assim. Sabe de uma coisa? Eu acho que esse filme contribuiu mais para uma abertura do que viria 20 anos depois com o Big Bang Theory. Com certeza. De lá pra cá, nós estamos falando de quase 4 décadas, né? Desde que esse filme os Nerds foi lançado. A partir disso, cara, o que teve de onda de mulheres, de homens mesmo, cara, vamos lá. Ele tá falando de mulher, obviamente, a pessoa do ano, só que eu tô pensando, DA, tenho como preferência mulheres, claro, mulheres bonitas, mulheres elegantes, bem apessoadas. Eu posso dizer que você gosta das minas mais nerd também. Só que eu sempre busquei muito mais a inteligência da mulher do que outra situação. É verdade. Então, se ela é lida, estudada, cinéfala e ainda gosta de videogame, fudeu. Não, o DA tá apaixonado. Não, videogame não, mas... Um Pro Evolution Soccer, às vezes se ela gosta de futebol, então ainda... eu não jogo mais videogame. Não sei de onde você tirou isso. Não, mas você pega a gatinha que gosta de videogame, ela te chama pra casa dela e tem o game lá, é capaz de você cair na cilada, hein? Não vou. Não cai. Não vou. Isso é inteligência emocional. Eu posso ir e posso tirar sarro com a situação, mas videogame não é mais pra mim. Então, mas isso faz parte da inteligência emocional, porque videogame já foi um buraco negro pra você, onde você deixou de socializar, você deixou de sair com mulheres, deixou de fazer a gente, né, pra ficar jogando PlayStation lá na casa do nosso brother lá, quando a gente era mais moleque, né? Vamos trazer o Elon Musk para nossa conversa. Porque vai ser pertinente também, viu? Puta, eu acho que é perfeito, porque vai servir para todo mundo que está ouvindo esse feedback Like Us Training, porque você precisa modificar suas ações a partir de agora, a partir de 2022, começar a colocar na sua cabeça que a sociedade atualmente exige algumas situações. E sempre que você fizer algum planejamento, lembrem-se disso. Além de vocês se cercarem de tudo que envolve o seu objetivo, você tem que pensar
curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque são vários objetivos na sua vida. Ideia, e a gente acabou de falar sobre como você buscar sucesso na vida é um sinal de inteligência. O quão eficiente você é buscando sucesso na vida também é um sinal de inteligência. Vai atrair mulheres. Isso atrai mulheres, não a sua conta bancária, né? Não a sua Mercedes. Ah, a Mercedes e a conta bancária pode ser uma tradução disso? Pode. Mas que nem a gente já falou várias vezes. Ficar empurrando o carro goela abaixo da mina para ver se ela vai gostar de você é a estratégia mais perdedora que existe. E cara, e o interessante disso aí que a gente vai colocar as dicas que o Elon Musk dá, o que o Elon Musk está dando para seguir, e não somos nós falando isso. É o cara mais bem-sucedido da história da humanidade, mano. Então esse cara aqui é um cara que definitivamente vai reafirmar muitas das coisas que a gente colocou aqui, e também é importante a gente colocar uma distinção, ou até não só a distinção, mas também aonde isso é linkado, aonde pode juntar e falar que, mano, o seu sucesso com mulheres e o seu sucesso na vida, a conta bancária, seu sucesso profissional, ele vem de uma polarização basicamente igual. A gente está falando de basicamente exercer os mesmos elementos, né? Vai lá, DA. O Elon Musk é uma pessoa muito controversa atualmente, porque além de ele despertar paixões, nem estou falando paixões sexuais, tá? Paixões em termos de debates, de sensações. Vamos lá, ele é o CEO da Tesla, né? E ele pode ser da SpaceX também. E pode ser Boring também. ele pode ser considerado o senhor Bitcoin, né? Sim. Para trazer para nossa um dos grandes linguajar. saltos dele foi quando ele comprou o PayPal, tipo uns 10 anos atrás. Só que assim, ele é uma pessoa controversa, porque muitos dos nossos ouvintes estão nesse momento falando: ah, mas ele é um puta de um sem vergonha, porque ele leva as consequências, o projeto dele lá de fazer uma situação em Marte. Enfim, dizem até que é baseado no um personagem do Não Olhe Pra Cima, o filme do... mas aquele personagem... Nele, né? Você assistiu, a gente vai ter que vai vir com uma dessa, vai sair num feedback futuro também, esse do Não Olhe Pra Cima. Ô DA, eu acho que o que mais vale colocar, eu acho que para citar só um pouco da controvérsia e da pessoa aqui, quem é o Elon Musk, eu só quero citar uma coisa, para quem não conhece nada da vida desse cara. Ele vem de um lugar para que vocês, fãs de futebol, que lembram aí das últimas Copas, devem lembrar de um lugar chamado Pretória. E Pretória é assim... É um dos lugares, não vou dizer mais barra pesada do mundo, mas não é um lugar bonitinho e suave, não é Genebra, na Suíça. Pretória é uma cidade da África do Sul. Sim, o Elon Musk é um africano branco, que ele vem de família, né, inglesa lá, daquela coisa da Rodésia, né, tudo mais. Então, com certeza, era da parte dos privilegiados brancos da África do Sul. Mas, cara, com certeza, crescer, nascer, ser criado, crescer na África, não é moleza, mesmo sendo naquela minoria branca que estava na época, né, com aquela coisa do racismo, apartheid e tudo. Fora isso, pai dele era um alcoólatra que batia na mãe e também dava uns tapas nele. Bom, resumindo, o Elon Musk não teve vida fácil. Não teve vida fácil. Ele recentemente... Veio da pobreza. Vai lá. Ele recentemente falou num episódio pro Lex Fridman podcast. Nossos não são concorrentes, são os nossos parceiros. Não conhecemos os Lex Fridman, colegas. Só que eles são parceiros, são colegas, porque a gente está aqui para somar. Ele, perguntado, né, sobre conselhos, prestem atenção, conselhos que ele daria aos jovens que estão no ensino médio ou na faculdade e que desejam ter um impacto positivo em suas vidas e no mundo. Sucesso. Prestem atenção, porque isso não vale só para os jovens e de ensino médio ou na faculdade. Vale para você, jovem de 25, e você, 30, jovem de 75 também. 35 e 75 anos. Todos os jovens de 15 a, sei lá, mais de 100 anos devem prestar atenção no que o Elon Musk fala, nos conselhos que ele fala, independente de você gostar ou não dele, sim, das coisas que ele faz para o mundo, é perceber que os conselhos dele são ótimos para o seu dia a dia, para você aplicar
junto, inclusive você, pessoa do ano, que está aqui, mandou a nossa pergunta, olha uma das situações que faz hoje não só uma mulher se sentir atraída por você, mas qualquer pessoa se sentir atraída por você. E, de novo, não estamos falando apenas sexualmente, nós estamos falando, por exemplo, de aberturas de trabalho. Te dar um emprego, botar uma grana ali na tua conta para investir na tua ideia. Perfeito. Então, você tem que ser um cara que chama isso aí, que atrai. É o que a gente faz aqui, é a nossa especialidade, né, Dea? E muito tem a ver com o lance de inteligência. Muito tem a ver. Porque, por exemplo, os 5 conselhos que o Elon Musk deu para esse podcast nesse momento, né, naquele instante foi: 1. Seja útil. Seja uma pessoa útil. Para o Elon Musk, as pessoas deveriam tentar ser úteis, no mínimo. Dea, a gente, para correlacionar, e não só vou falar de sedução, eu vou falar de sucesso na vida, sucesso com mulheres, sucesso em tudo. A gente fala sempre de valor social. Eu acho que a tradução, no caso, seja útil, fica muito generalista. Mas, cara, se você quer sucesso, você tem que ser alguém que agrega valor para as pessoas. Você acha que é meio generalista? Generalista. Eu acho que ele é autoexplicativo. Não, ele é autoexplicativo, só que, assim... muita gente não entende, porque se eu tenho uma conta de 500 milhões, eu sou um dos caras mais ricos do Brasil e tal, não sei o quê, a primeira coisa que quando a galera chega e pergunta, pô, o Edward, ele tem uma conta de 500 milhões, a primeira pergunta é, o que ele faz? E a pior pergunta possível. Porque eu acabei de falar nesse episódio, não é o que você faz, mas como você faz. E assim, o que ele faz? As pessoas focam no trabalho, no que ele faz de carreira, que escolhas ele fez, como ele investiu. Essa do seja útil é igual a gente fala de valor social. É de você, cara, você apresentar valor para a pessoa, você dar antes de receber em troca. Sabe um exemplo que eu vou citar? Eu acho que você já sabe qual tá vindo. Steve Jobs, né? Mais uma vez, Dea. Ela tá dando risada já. Mas você quer uma? Todo mundo dá o crédito a esse cara, falecido já, a ter mudado o mundo, revolucionado o mundo e ter feito mais sucesso até do que o Elon Musk, porque na época, né, o Steve Jobs estava no topo e Elon nem tanto. Mas você vai pensar, todo mundo pensa, é Steve Jobs, porque o cara é um puta do empreendedor, o cara é um puta de um disco, o cara é um puta daquilo. Mano, o cara simplesmente apresentou o mundo ao smartphone, né? Primeiro o iPhone, primeiro o iPod, aquela coisa, apresentação e tudo mais. Mano, olha a utilidade do que esse cara inventou. O cara só inventou um aparelho que todo mundo passa 80% do dia deles enfiado a cara nesse aparelho. Ele em nenhum momento pensou no dinheiro. Não pensou no dinheiro. E tudo mais. Exatamente, cara. Ele pensou em como ser útil. O que eu posso fazer que... Velho, se você conseguir ser útil para milhões de pessoas, você vai ser milionário. Bilionário, talvez, entendeu? Se você apresentar uma utilidade para essas pessoas, por isso que é válido o ser útil. Só que é importante você apresentar a ideia de agregar valor, porque então, se você é útil, você já vai trazer aquilo. É importante você ter ressaltado isso. Você está pegando um viés, que é o ser útil para a sociedade, contribuindo com alguma criação, alguma adaptação e tudo mais. Uhum. Eu gosto de ampliar a situação e por isso que eu falo que para mim é autoexplicativo, porque para mim ser útil vai desde você pensar realmente na sociedade, como você colocou em forma do Steve Jobs, desde você ser útil no seu dia a dia. Ser útil com alguém próximo a você. Um exemplo que é perfeito, cara, dessa situação, que é ser útil próximo a si. Cara, eu, DA, sou jornalista formado. Tá? A forma como são levadas aquilo que a gente chama de hard news, que são as notícias quentes, são aquelas notícias do momento, onde a pessoa tem que consumir na hora, porque o dia seguinte já atropelou, veio outra situação. Aquele tipo de, sabendo esse tipo de construção de notícia, eu tenho que me policiar o que eu vou repassar para as pessoas que estão no meu Instagram, no meu Facebook. Aí você está sendo útil, mano. Em qualquer plataforma que eu tenha uma conta pessoal ou uma conta jurídica.
o ser útil vai além de você, para você que tá martelando a sua cabeça aí nesse momento, falando, puta, mas como é que eu vou criar como é que eu vou ser útil, algo que né? nem o Steve Jobs criou, Não, o Edward tá falando, calma, gente, exemplo que você deu. essa é só uma das inúmeras situações para você ser útil na vida. DA. Inclusive, se você segurar a sua boca, não tô falando para você. É, tá? eu sei. Você apontou para lá. Genericamente, se você contribuir, não abrindo a sua boca, reagindo para muitas situações que você é colocado para você no seu dia a dia, você já vai estar sendo útil. Útil para sanar o problema, Perfeito. Útil para chegar e concluir a situação e assim por diante. Esse exemplo que você citou é excelente. Por exemplo, você tem um amigo e ele é engenheiro, aí você abre o seu Google, você está olhando lá e de repente tem uma matéria, alguma coisa que está revolucionando a engenharia, ou vai ter uma lei nova passada que vai afetar a engenharia, alguma coisa. Você simplesmente pegar aquele artigo e enviar para esse teu amigo, você já está sendo útil, cara. Acabou. Só de passar alguma coisa. Se você tem um meme, e o meme é bom, engraçado, cabritinho pulando alguma coisa, e você passa para aquela mina que você gosta, ela olha, dá risada, você está sendo útil já. Você está sendo útil para alegrar o dia dela. Para o outro, cara, você está sendo útil para o trabalho dele. Sabe? Quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você está sendo útil. E é exatamente, esses são alguns mínimos que a gente pode ter. E assim, quando a gente fala do Steve Jobs, por exemplo, de criar algo que vai mudar o mundo, impacto, que eu acho que é uma das que ele cita aí, que é super congruente. Também passa pela utilidade. Um exemplo que eu lembro é que, cara, quando eu estava brincando mais com Photoshop, isso uma época atrás, e eu ainda estava ali, começando a pegar, estudar coisa com sedução, e eu vi que, cara, era muito importante eu trabalhar o aspecto e o meu âmbito social. Ter mais amigas, conhecer mais mulheres, e sabe, começar a me cercar de mulher. E eu lembro, cara, de encontrar uma mina num bar ou alguma coisa, e ela me falou que ela era modelo. E eu já sabia flertar, quebrar rapor. Eu falei, tô ligado a essas modelos de Instagram aí e tudo mais. Ela, não, que eu tô tentando a carreira isso, aquilo. A gente começou a conversar sobre fotografia. Eu tava começando a já fazer coisa de filme, a gente filmando aqui, começando a tirar coisa de foto, e a gente falando disso, falando daquilo. Aí ela citou alguma coisa de foto e, a gente trocou informação. Eu peguei pra ela e falei, olha, ia passar umas dicas, qualquer coisa. Ela me deu o telefone dela, eu dei para mim o meu para ela. E, cara, o que aconteceu? Acabou que foi assim. Aí eu passava umas dicas de Photoshop para ela. Ela falou, putz, eu preciso fazer isso com uma foto e tal, como é que faz? Falava, mano, vai nesse programa, nesse aplicativo, você consegue mexer. Nem precisa do Photoshop, vai nesse e tal. Ela não conseguiu, passa a foto para mim, eu faço. Faço assim, e na maior coisa, olha a utilidade. Se eu peguei essa mina, se eu comi? Não, nem peguei, nem comi. Mas ela é amiga minha até hoje. Sabe quantas amigas dela já conheci e tudo mais? Que nem a gente fala de pré-seleção. Então, o seja útil é regra cardeal, cara. Cardeal. O número 2 que o Elon Musk elencou tem a ver com ser útil, tá? Que é contribuir para a sociedade. É óbvio que tem uma certa semelhança. Tá? Porque ser útil é basicamente você construir para a sociedade, né? Exato. Mas o que ele está querendo dizer é que uma pessoa deveria contribuir mais do que consome. Exato. Pode parecer coisa de riponga isso aí, né? Você tem que, né? Mas, velho, você dar mais do que você tira... Like Training é hippie. É hippie. É ripongo. Assim, muita gente não entende. Cara, tem alguns extraordinários que não entendem. Eu tento explicar isso para alguns e não entendem. Simplesmente que não é só um mecanismo de reciprocidade. Aquilo que se planta, que se colhe. Puta, vamos lá, com jargão de novo de boteco, que se planta, que se colhe, vai se fuder. Mas, mano, é basicamente assim. Se você dá sem querer nada em troca, você vai recebendo, você vai ativando cada vez mais disso. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode passar para os nossos ouvintes, sejam bem-vindos vocês que são novos, e aí já se cadastra aí já para se receber sempre o nosso podcast aí toda semana no seu celular ou qualquer aparelho que você ouve aí as principais plataformas, é você se ligar no seu trabalho. Eu acho que o melhor exemplo para se valorizar a contribuição para a sociedade é o seu trabalho. Claro. O lance de e até um lixeiro, um gari, mano. Todo mundo. Olha o valor que qualquer um vai ter exercendo o trabalho. Eu quero que você que está ouvindo agora o nosso podcast pense no seu trabalho.
o quanto você se dedica realmente ao seu trabalho, o quanto você ama o seu trabalho. Ou faz só pelo ordenado, né? Ou faz só para esperar chegar a sexta-feira para vocês irem pro bar, pro happy hour. Ou só quer o ordenado. Ou só tá pensando em poder, em ser promovido e tudo mais. Perfeito. Se você está pensando no seu trabalho para isso, você não está contribuindo para a sociedade. Você está contribuindo para si próprio. E isso não é legal, porque uma pessoa sem amigos, sem conselheiros, sem pessoas, sem colegas, para te ajudarem, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Se você quiser ser assim, por favor, vá, seja. Só que a gente tá dando dicas para sucesso, falando que, mano, você tá fazendo a sua trajetória de sucesso 100, 1000 vezes mais difícil a partir do momento que você não tá parando para perceber. Porque, assim, eu ainda tô tendo que explicar pra gente. Pô, que, cara, teve extraordinário que me pergunta, mano, o que eu ganho conversando com uma mulher que eu não conheço? Enfim, bom, eu acho que ele pode ganhar muito. Eu tô pensando, por exemplo... com tudo, cara. Não, eu tô pensando, por exemplo, tem uma mecânica em frente da casa da minha mina, né? E essa mecânica atormenta os ouvidos dela. Eu acordo cedo normalmente, né? Faz mais de 10 anos que 5 horas da manhã eu tô acordando sem despertador. A ferramenta pneumática é alta. Ela consegue até as 10 da manhã, quando tem silêncio e tudo mais. Só que essa oficina, ela não deixa muito ela prosseguir até 10, 11 horas da manhã. Só que eu fico pensando nos caras que trabalham lá. Imagina se eles só ficassem pensando na cervejinha de sexta-feira. Imagina eles ali numa terça-feira. Puta que pariu, tem que cuidar desse carro agora. Que merda, puta que pariu. A gente tá citando... Olha o problema que ele pode gerar com algo que ele não está afim de fazer naquele momento. Ele pode fazer com que um trabalho meia boca, segurança, aquilo pode ser inseguro para a pessoa que vai dirigir o automóvel, pode colocar não só a pessoa em risco, mas outras pessoas em risco. Também, ou seja, a contribuição para a sociedade do nosso glorioso mecânico gigantesca. Não é deixar a minha namorada dormir até 10 horas da manhã. O trabalho dele não tem que ser voltado para ter o happy hour na sexta-feira. O trabalho dele tem que ser para que a sociedade ande, que aquele carro que ele está mexendo ande, que não atropele ninguém, que a roda não se desprenda e caia em cima de pedestres. Exatamente. E assim por diante. E, DA, para basicamente dar o wrap nesse número 2, a gente está citando esses elementos vindo do cara mais bem-sucedido da história da humanidade, certo? Esse cara, se ele está dando essas dicas, é importante você perceber que, cara, que nem quando a gente falou no outro, se você quer ser de um jeito, pode ser, mas seu sucesso fica mais difícil. Esse cara aí, não precisa ninguém, nem você ouvinte, nem você espectador que está aqui vendo a gente, precisa parar muito e ficar imaginando quantos happy hour que ele não deve ter pulado, quantas férias que esse cara não pegou e viajou. Quem? O Elon Musk? O Elon Musk. Porra, mano, eu nem sei se ele sabia quanta o que festa, era happy hour. Quanta festa ele deixou de ir. Você tá me falando de uma situação que eu não conheço, que é o quê? Eu conheço por filmes, alguns livros e tudo mais, que é o quê? O lance lá na África do Sul, do Apartheid, foi basicamente, ele pegou o final do Apartheid. Pegou o finalzinho, quando ele era criança. Aí depois ele estudou na Universidade de Pennsylvania, eu acho, UPenn. Posso estar sendo até preconceituoso, mas às vezes nem tinha happy hour Exatamente. na situação dele, quando a gente fala de Apartheid, claro que quando a gente está falando da população negra desprivilegiada da África do Sul, claro que ali é um filme de terror. A gente está falando, foi difícil, todinho do Elon Musk, né, o sul-africano negro, mas calma. A gente pode achar que, cara, não é só porque ele era branco na África do Sul que a vida dele era fácil, que o cara era um lorde lá. Muito pelo contrário, eu tava falando aqui, tomava uns tapas do pai, via a mãe tomando uns tapas do pai também. Então é uma situação que, cara, é difícil para qualquer um. O número 3 responde diretamente à pergunta 3 da pessoa do ano, diretamente. E tem uma outra situação, eu tô pensando aqui agora, cara, todas as vezes que eu vejo o Elon Musk falando, seja em entrevistas, ou seja até mesmo a participação dele no Big Bang Theory. Tá? Já viu ele no Joe Rogan? Ele tem ainda não, tem uma aparição dele no Big Bang Theory que eu sempre vejo a figura do Elon Musk da forma
como ele apresenta esses conselhos. Eu não vejo ele um cara agressivo. Não vejo ele um cara elétrico. Ele um ponto fora da curva. Ele tá sempre sereno, sempre sossegado. Sorridente. Sorridente, positivo. E aí eu não tô falando em nenhum momento de dinheiro, porque muita gente vai falar, é claro, o cara tem trilhões grana, na conta. Vê o quanto de situação de gente com grana, quantas merdas já fizeram e estão fazendo nesse exato momento. Exatamente. O Elon Musk, por exemplo, ele nunca apresentou nenhuma situação contrária daquilo que ele fala pra gente. E a gente está repassando para vocês aqui no Feedback Like Us Training. Se você quer ter sucesso, é bom você começar a se comportar daquela forma antes do sucesso vir. Porque se você esperar o sucesso, esperar a grana chegar para depois você se comportar como uma pessoa de alto valor, aí, meu irmão, já era, né? O número 3, nada tem a ver com ele, com as aparições dele, e tem tudo a ver com a terceira pergunta da pessoa do ano, porque o número 3 é não tente ser um líder. Não tente ser um líder. Lembrem-se, eu falei ali respondendo a pergunta 3 do A Pessoa do Ano. Tente não ser... Como se mostrar inteligente, não se mostrar inteligente sendo inteligente. É óbvio que você não pode forçar a ser burro, ser ignorante. Mas é o forçar a questão. O que ele está falando do tentar é o forçar, né? Tentar fazer... A gente recebe tanto essa pergunta. Como é que eu consigo conquistar uma mulher? Sabe qual que é a palavra-chave mais errada e zoada da pergunta? É o consigo. Porque a partir do momento que você pensar, como é que eu vou conseguir isso? Você está implicando que tem toda uma dificuldade, todo um processo. Tentar. Aí, como é que eu posso ser um cara, sabe? Eu tenho que tentar ser mais confiante. Então, tentar já vai foder tudo, cara. A gente fala de qualificação aqui, DA. Se você tentar se mostrar como ser um cara de alto valor para ela, ela vai ver o quê? Só as suas tentativas. Ela não vai ver o valor. Ela vai ver, ele tá tentando alguma coisa, cara. O que ele tá tentando fazer, sabe? Se mostrar alguma coisa assim. Não, é uma merda isso. Olha o que o Elon Musk ainda coloca para falar desse lance da liderança. Na maioria das vezes, as pessoas que você quer como líderes são as pessoas que não querem ser líderes. Perfeito. E isso tem tudo a ver com um monte de situação que ocorre no seu dia a dia. Por exemplo, tenho certeza que em algum momento para você que já tem uma carreira de trabalho, eu tenho certeza absoluta que já chegou um momento do seu serviço que você falou, esse meu chefe não sabe de porra nenhuma. Sim, exatamente. Ou seja... E é o mesmo cara que fala, quem manda nessa porra sou eu. Ele é o chefe. Ele é o chefe. Ele não está tentando ser um líder. Líder é aquele que passa exemplos positivos. Perfeito. É aquele isso está escrito em mármore no memorial de Jefferson, ou do Lincoln ou do Jefferson, se eu não me engano, lá em Washington, D.C., que ele fala, liderança é dar exemplo. Liderança é você dar exemplo. A gente tem problemas gravíssimos, né, com políticos aqui no Brasil, seja na esfera federal, municipal, estadual. E o problema mais grave provavelmente é esse, né, DA? Então, porque a maioria das pessoas se guiam na figura una, que é o quê? É o presidente que me guia. É o governador que me guia, é o prefeito que me guia. Não, meu querido, se você está mirando o presidente, o governador ou o prefeito, pode ter certeza que você está fazendo a coisa errada. Porque esses caras nada mais são do que marionetes. Exato. Marionetes que são colocadas em praça pública para justamente fazer a manipulação da massa e tudo mais. Que nem a gente falou agora há pouco. Líder lidera você da bosta pro triunfo. É aquele que vai te passar exemplos positivos para você fazer o seu dia a dia. Então, pro nosso querido A Pessoa do Ano, é se ligar que o quê? Cara, para eu mostrar inteligência sem ser pedante, sem ser não sei o quê, presunçoso e tudo mais...
é tentar não ser um líder. Exatamente. Esse tentar... Não, aliás, eu acho que é não tentar ser um líder. Não tente ser um líder. Exatamente. Né? E sabe qual que é a questão, DA? Eu acho, de novo, é que nem aquela do número 1 que ele falou, do seja útil. Eu gostei mais do 2, por mais homólogos que sejam. Sim. Esse do não tentar ser um líder... Cara, eu acho que é demais, porque simplesmente a gente pode pegar o que a gente já falou aqui no Like Us Training, quando a gente fala de liderança, quando fala de atração de mulheres, quando fala, cara, de como você consegue melhorar o seu comportamento e ser um cara mais autoconfiante, que é o quê? Liderança começa de dentro. Cara, se você não consegue controlar o seu estado emocional, como é que você vai conseguir controlar ou mandar numa empresa, no empreendimento, num projeto, enfim, em qualquer outra coisa, num lar, numa casa? Então, você tem que assumir esse comando. E assumir comando não é tentar. Não é ideia. Simplesmente é você pegar e colocar lá, mano. Fazer acontecer. Chamar pro peito, né, Às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar certo, mas é você tentar fazer alguma coisa que vai mostrar respeito, que vai mostrar organização, e isso que muita vai passar gente... segurança, né, cara? Exatamente. E isso muita gente erra, porque sabe o que a maioria pensa na hora de pensar em liderança? Mandar. Mandar. Muito índio para muito cacique para pouco índio, né? Exatamente. A gente sempre levou essa situação ouvindo em empresas e tudo mais, pessoas falando. Todo mundo querendo mandar. Só que não tentar ser um líder é primordial no seu desenvolvimento. Exato. Assim como o número 4. Meu amigo Edward, isso aí vai para um monte de gente, brother. Mais um monte de gente. Principalmente algumas pessoas do nosso grupo privado, né? Mas aí nós estamos falando da galera que colabora com a gente aqui com o Like Us Training. Leia livros e ingira informações. Galera, o número 4 que Elon Musk está falando... vai direto no seu fígado. Exato. Vai direto no seu âmago. Na ponta do queixo. Vai com os dois pés nas costas. Exatamente. Que é o quê? Leia livros e ingira melhores informações. Eu só vou... Cara, nesse ponto, eu só vou deixar uma falada. Que é assim... A gente fez uma entrevista com o nosso extraordinário Ricardo no fim do ano passado. E uma que ele falou é que os dois alicerces que fizeram com que ele não só teve mais sucesso na vida, saísse daquela prisão que era aquela criação religiosa dele, sim, foi o quê? Consumir muita informação, trazer muita informação, muito conhecimento e, número 2, treinar muito. E a gente está sempre falando isso. E eu vou citar outro. Tem outro ilustre que também vai ser chamado aqui para a gente entrevistar. Ilustríssimo. Extraordinário, que fez o nosso treinamento, o cara só se dá bem, ele manda umas fotos aí, eu acho que você tá ligado quem é, que o cara só se dá bem. E meu irmão, você vê as postagens dele. Sim. Ele, sempre que alguém manda uma pergunta lá no grupo aberto, no grupo privado, pá, não sei o quê, mano, se às vezes eu tô ocupado, eu tô num corre, é no meio da noite, sabe o que eu vejo? Ele respondeu. E a resposta que ele dá, às vezes parece que é uma coisa... Você vê que ele está assumindo liderança sobre o conhecimento dele. Porque ele não está lá tentando tomar o lugar do Edward. Eu não me sinto ameaçado de forma nenhuma. Aliás, eu adoro que ele entra lá e faz. E o que ele está fazendo? Ele está reciclando tudo que ele lê, alguém fez uma pergunta, pimba, ele vai lá na leitura, e ele escreve praticamente um artigo como resposta para todo mundo. Aí a galera pergunta, pô, onde você aprendeu isso? Onde você conhece isso? Ele fala, eu li tal livro. É mó legal que o Elon Musk falou no podcast que leu a enciclopédia com 8 anos, né? Quando era criança, brother. Ele leu a enciclopédia. Eu lia o dicionário. Lia a Turma da Mônica. Cara, eu lia o dicionário. Não, eu lia o dicionário mesmo. Mas muitas palavras eu não peguei, cara. Mas algumas ficaram aí pro dia a dia, até hoje e tudo mais. Só que o que o Elon Musk encoraja é as pessoas a lerem muitos livros. Vamos lá. A gente está vivendo a sociedade do tempo, a sociedade da correria. Concentração em 7 segundos. Blá, 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 bibi. Cada um vai fazer o seu e acabou. Morreu o assunto. Sem ficar se escorando
em outras situações, se escorando em falsos líderes. Exato. Ficar se escorando em falsos movimentos que são colocados aí, não, basicamente por hashtags. Eu acho que não é nenhuma questão política, se escorar Não tô nisso. falando Não, muito não tô disso. falando de política dos políticos necessariamente. Eu digo de política de ideologia mesmo. Sabe o que é, DA? Questão de preguiça, meu irmão. É preguiça, velho. Preguiça, porque é muito mais fácil você ler uma coisa na internet e falar, eu sou desse e tal, e dar coisa de apoio, e falar, e a gente vê o que é a questão O ano passado eu comecei eu fiz a conta. Falei, puta, 2021 eu vou fazer a conta. Eu anotei todos os livros que eu li, tá? Eu li, no total, 11 livros. Tá bom? Em 12 meses. Tá bom. Poderia ter sido ainda um 12º se eu não tivesse pegado. Sabe qual que eu comecei a ler e terminei hoje? A história do Lawrence da Arábia. C.A. Lawrence. Porra. Puta, uma bíblia. Uma bíblia, eu tô ligado. Fantástico. Então, basicamente, eu li 12 livros no ano passado. Muitas pessoas, olha como são interessantes os pontos de vista. Muitas pessoas neste momento são extremamente letradas e estudadas e estão falando, só 11, eu li no mínimo o dobro do que ele leu, eu li 22, ou seja, ele tem uma média de 2 por livros por mês. Só que, excelente. Só que muitas pessoas nesse momento estão falando, puta que pariu. Eu não li nenhum. Eu não li nem a média, exatamente. que é de 4 livros. O brasileiro são 4 livros por ano. Não, mas isso é uma média. Uma né? média uma do média. brasileiro. Então, Só que assim, só para passar a bola, antes de passar a bola, é preciso a gente dar uma observada no que ele está falando em termos de livros e informações. Há os livros de papel, há os livros Não, eu tô adepto ao audiobook, cara. Eu tô ouvindo meus livros. Só que isso é diferente. Sim. Você não está lendo. Não, tô ouvindo os livros. Aí é diferente. Sim. O que ele está passando o audiobook é bom, só que tem uma diferença. Você ainda não vai desenvolver um melhor raciocínio na hora de conversar com as pessoas. Por quê? Porque você está deixando de diferenciar, por exemplo, o mas do mais. A questão, porque tá eu só ouço eles em inglês. Mas tem essa diferença também. Não, mas a questão da linguística tem todo o valor nisso aí, e tem toda a razão. Que a leitura, com certeza, ele tem um efeito sobre a gente que o audiobook não vai. Muita gente está aqui ouvindo a gente no Spotify, lá no Deezer, e tá aprendendo com a gente. Tá, os caras estão falando, mudamos a cabeça de alguém. Né? Eu falar leia mais, ou seja, larga o podcast. Não, mas a gente fala, larga o smartphone. Exato. A gente fala, apesar da gente estar no seu smartphone, larga o smartphone, vai ler alguma coisa. E DA, eu já citei isso antes, lá atrás, lá na nossa primeira temporada, DA, porque já citei Elon Musk como um dos exemplos, já. E eu acho que foi no Joe Rogan, que o Joe Rogan perguntou muito dos hábitos dele, dos hábitos que ele tem. Elon Musk, ele lê. Vamos lá? Tá pronto? Quer humilhar, humilha, né? Vai Não, lá. ele lê 6 livros por mês. Ele falou na média. Por mês. E assim, por mês. Esse cara, ele é CEO da Tesla, ele é CEO da SpaceX e ainda ele criou a empresa Boring Company. E o que aconteceu? Esse cara, ele tá criando, inventando, gerenciando empresas. Todo dia ele tá fazendo uma coisa nova. Esse é um dos caras mais ocupados do mundo. Mas tem o nosso ouvinte que tá nesse exato momento pensando, mas também, com o tanto de grana que ele tem, ele pode contratar quem ele quiser para fazer o trabalho para ele. Mas é exatamente essa questão. É isso. Não é isso. Não, exatamente, ideia. E pior, peraí, se liga. E eu chego e falo, você tá fazendo o treinamento, aí o cara fala, quero fazer o treinamento, eu quero ler o seu e-book, por exemplo, que você passou, Edward. Mas eu não tenho tempo. Eu ia citar isso. Eu não tenho tempo. O Elon Musk
Como é que ele faz Como é essas que paradas? o cara mais ocupado do mundo tem tempo para ler 6 livros por mês? O nosso extraordinário que tem, ó, esse extraordinário que tá arrebentando com a mulherada, tem filho, tem ex-mulher, tem trabalho, o trabalho dele não é moleza, o cara tem um monte de coisa para fazer e ele ainda que tá conseguindo ler, provavelmente num passo, talvez, entre você e o Elon Musk, que o cara tá ali querendo se melhorar na persuasão, na influência, carisma, mulherada, e o cara tá arrebentando. Por quê? Ele tá devorando um livro atrás do outro. É importante você ter tocado nesse assunto, porque é o direcionamento do conteúdo, tá? O Elon Musk, ele fala para você... Qualquer coisa, né? Para as pessoas ingerirem o máximo de informações que puderem e tentar também desenvolver um bom conhecimento geral para que tenham pelo menos uma visão aproximada da paisagem do conhecimento. Basicamente, o que ele está falando é: quanto mais conhecimento você tiver, isso não quer dizer que, por exemplo, o DA ama futebol, o soccer, mas não gosta do futebol americano, não gosta da NFL. Isso não quer dizer que eu vá conversar com algum especialista em NFL, em futebol americano, e não saber algumas coisas do futebol americano. Por exemplo, no mínimo, o Dallas Cowboys, eu tenho que falar, porque é o meu time do coração, entre aspas, né? Mas muito pelo contrário. É um time tradicional. É um time tradicional, mas assim, eu não sei basicamente todas as técnicas do futebol americano. Claro, e você não precisa saber. E não preciso. O que eu preciso saber é o meu interesse a partir do que eu já consumi, o que eu já ingeri de informações. E outra, que se você encontrar esse cara, você, ao ver que ele tem um interesse, que ele gosta de futebol americano, você, como jornalista, como um cara que gosta de esporte, facilmente vai conseguir mostrar interesse pelas regras, pela história do jogo, por algum fato, alguma estatística, enfim. Você vê que o Elon Musk, ele lia enciclopédias. Hoje tá tudo na palma da mão, no tal do Google. Abre o Wikipedia, tá aí. Não sei o que e tudo mais. Hoje tá até mais fácil pesquisar. A questão é quanto você tem de preguiça ou não em fazer as determinadas pesquisas. Porque bilionário todo mundo quer ser. Agora ler 6 livros, ler 6 livros por mês enquanto você trabalha, enquanto você busca isso tudo, liderança, né? Não tem... E vamos lá, quando ele fala de livros ingerir informações, tomem cuidado com os textos que vocês leem. Por exemplo, quem está na faculdade, aproveita ao máximo o que tiver de leitura e nos seus cursos, sabe o que é um negócio? Sabe o que é um negócio foda? Geralmente, quando é uma leitura mandatória, ele já começa a ficar com um gosto ruim, né? Então, porque a galera não associa isso, vai fazer eu ser uma pessoa melhor. Sabe por que eu discordo? Eu passei a discordar disso? Porque se não manda, a pessoa também não lê. É lógico, não tem escapatória. É igual o lance da redação, quando você é criança, né? Você tá lá na escola, é o professor que vai dar o tema, que bosta, não sei o quê. Só que se o professor ou a professora falem que é tema livre, olha a dificuldade que as pessoas têm em achar um tema para escrever uma redação. Perfeito. Então, para mim, não tem mais essa desculpa é mandatório. Pô, se o seu professor ou sua professora na faculdade recomenda, mesmo que seja bom você dar ouvidos, né? Mesmo que faça parte da grade curricular, vai lá e dá uma lida com gosto, porque no mínimo... Devora, né, mano? No mínimo, isso vai ser importante para o seu futuro, não só no seu trabalho, mas no seu desenvolvimento pessoal. Porque o número 5, meu querido Edward, meu querido A Pessoa do Ano e meus queridos ouvintes, o número 5 e último do Elon Musk é fale com as pessoas. E aí tem tudo a ver com um extraordinário que veio perguntar pra você, que não é tão extraordinário ainda, porque veio te perguntar por que ele deve conversar com uma mina sem ele comê-la. O que eu ganho? Necessariamente que eu ganho? Segundo o Elon Musk, que é só um dos homens mais ricos e influentes do planeta, se você falar com as pessoas, você vai saber sobre diferentes estilos de vida, diferentes... Você vai conhecer pessoas. Profissões, vai conhecer habilidades. Pessoas. Porra, cara. Aprender o máximo não é possível. Lógico, né? Porra. Sabe uma coisa que eu acho foda? Muitas pessoas gostam de pegar máximas, né? E levarem a ferro a fogo. Essas máximas de quem gosta de peru é bicha, a mulher gosta de grana...
o mundo é podre. A gente está sempre falando delas. E é mó barato o Cobra Kai, porque tem 3 pontos de vista muito legais pra gente tentar entender o que é o mundo hoje. A gente vai por alguns vieses que estão lá no Cobra Kai. Só que o lance de você conversar com pessoas é você saber de erros do passado que essa pessoa já cometeu. Para você aprender a lição e não cometê-los no seu futuro, né? E aí eu vou suscitar algo que o Ocidente perdeu, pelo menos nas últimas 3, 4 décadas, o Ocidente perdeu e o Oriente está dando um banho faz tempo porque nunca perdeu essa situação. Já sei o que você vai falar. Ou se diminuiu, ok, Sim. mas não erradicou completamente. É você ouvir os conselhos das pessoas mais velhas. Exatamente. É você ouvir o seu professor. É para você ouvir a sua mentora. Se essa pessoa não está te dando retorno, procure outras pessoas. Converse com outras pessoas. A gente não fala aqui que você... Saia na balada com um único objetivo. De conhecer... Não sair com nenhuma mulher naquela noite. Perfeito, DA. Cara, a gente já São citou isso. A gente brother. citou isso no treinamento. Se você sai com o objetivo de conhecer pessoas e não pegar uma mina, você vai acabar conhecendo um monte de pessoa e, cara, provavelmente vai ter uma mina puxando lá na sua camisa, falando, ai, me leva pra casa com você. Por quê? Porque você fez a coisa certa. Você foi naturalmente interessado em pessoas. Tem gente que ainda não entende isso. E DA... o que você realmente tem a ganhar é um negócio louco, porque quantos ditados tem isso? Que pessoas, para você se dar bem na vida, é bom você aprender com os seus erros, mas as pessoas que se dão excepcionalmente bem são as pessoas que aprendem com os erros dos outros. Porra, e você lê, e vamos lá, para pegar a referência do 4, você lê bastante, vai pegar e você vai conseguir absorver conteúdo, não só dos outros, mas dos maiores indivíduos que já viveram nessa terra. Então leia também, né? Com certeza. Então, né? Fale com as pessoas, leia livros e ingira formações, Sim. Não tente ser um líder, contribua para a sociedade e seja útil. Você, do Feedback Like Us Training, Esse cara é fera, viu? você extraordinário, a pessoa do ano, porque você vai ser a pessoa do ano de 2022. Muito boa pergunta. Mas será também de 2023, 2024, assim como vocês, ouvintes, que estão participando deste primeiro feedback de 2022 e vão compartilhar o nosso podcast para os amiguinhos e as amiguinhas. Compartilhem com todo mundo. Ideia, prioridade para o e-mail, né? Para todo mundo que manda, que nem o nosso extraordinário. Sim. Mandou para perguntas@likeustraining.com.br. Semana que vem prometemos falar de uma pergunta que chegou de uma transexual e vai ser uma pergunta quentinha, da hora, cara, fantástica. É uma pergunta fodida. Fodida. Porque vai no estômago de um monte de gente, de um monte de gente que é falso líder, certo? Muita gente que está exortando aí umas pessoas. E por mais incrível que pareça, a gente não vai falar de aceitação e inclusão. Por mais incrível que pareça, né? Os caras lá vêm. Sem pieguice. Nós vamos para a prática. Porque, por exemplo, os nossos treinamentos, a Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido, a gente vai no seio do problema, a gente dá o tiro no alvo. A gente não dá ponto sem nó. Assim como o podcast Like Us Training, o nosso feedback que a gente traz para as principais plataformas toda semana aqui para vocês. Boa! Todo mundo aí, DA. Muito bem, Elon Musk aí, nosso pessoa do ano, um abraço, mandou lá para o perguntas@likeustraining, a gente deu prioridade. A gente está chegando aí semana que vem com mais quentinhas aí para você ser um extraordinário. Enquanto isso, fica atento também no nosso domingo, a gente está chegando aí, todo domingo está chegando um programa novo aí para vocês, para avançar os seus conhecimentos e não se esqueçam de fazer o melhor para aplicar tudo que você aprende aqui. Boa semana. Valeu, boa semana a todos.